No fundo do mato virgem, nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Araraquara que... Assim, num lugar chamado Vila Marambaia, cresceu Macunaíma. Já na meninice, fez coisas de se arapantar. Passou mais de 6 anos sem falar e quando finalmente disse... Ai, que preguiça. Ele passava o tempo todo deitado ou então trepando em árvores, observando os irmãos trabalharem. O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva. Mas quando a família mencionava que ia tomar banho no Rio Formoso, ele já despertava. Passava o tempo do banho dando mergulho, enquanto as mulheres soltavam gritos quando algo as beliscava. Macunaíma sempre colocava a culpa nos peixinhos que ali viviam. Ai, tem alguma coisa aqui. Deve ser só os peixes. Quando era para dormir, trepava na rede, sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava debaixo do berço, o herói mijava quente na velha, enchendo o lugar de mosquito. Um dia, o herói pediu para a mãe para levá-lo para passear. Quando ela negou, Macunaíma passou o dia no ouvido dela. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa e depois de tanta choradeira, ela pediu para que a nora o levasse. E assim ela o fez, carregando o rapaz nas costas. E depois de muito tempo andando... Não tá? Nossa, a brisa bateu forte agora, hein? Esse acabou virando o segredinho dos dois. E várias vezes eles iam para o meio do mato fumar um cigarrinho do capeta. Macunaíma se transformava em príncipe e eles passavam horas brincando pela mata, voltando só depois do sol se pôr. Assim que seu irmão Jigué descobriu, ele e a namorada brigaram horrores e, por fim, ele a dispensou. Alguns dias depois, Jigué já tinha encontrado uma nova mulher. Alguns meses se passaram e eles já não tinham o que comer. Não conseguiam pescar nada e raramente conseguiam algumas coisas em suas caças. Ô, o que você tá fazendo? Eu vou levar comida pros seus irmãos, eles estão passando fome. Tá, pera aí. Fecha o olhinho. A raiva tomou conta da mãe de Macunaíma e, por isso, ela o despachou. Segurou em sua mão e o levou até o cafundé do Judas, onde o largou lá, à mercê da própria sorte. Macunaíma cria coragem e bota o pé na estrada. Ficou vagabundando por uma semana até que um dia encontra o Curupira, que arma uma cilada para ele e tenta capturá-lo. Mas Macunaíma acaba escapando. De volta à sua tribo, Macunaíma tem um sonho que pronunciava a morte de algum parente. No dia seguinte, quando sai para caçar uma veada, depois de matá-la, acaba descobrindo que era sua própria mãe. Após a cerimônia funerária, Macunaíma, junto de seu irmão, parte pelo mundo. Caminhando pela selva, os viajantes se depararam com Si, a mãe do mato. Macunaíma quer brincar com a moça, mas ela se recusa. Então o irmão o ajuda a dormir com ela e ele se torna o novo imperador do Mato Virgem. O herói vivia sossegado. Passava o dia matando formigas enquanto a Si fazia todo o trabalho. De noite, quando ela chegava, os dois brincavam e depois ficavam rindo um para o outro. Mas, enquanto Macunaíma estava morrendo de sono, Si nunca parecia satisfeita. Brincar. Não. Vamos brincar logo. Não. Vamos brincar. Não, tô com preguiça. Era o que Macunaíma sempre dizia. Mas depois, acabava brincando com a moça de novo. Nem 6 meses se passaram e Si já havia dado à luz a uma criança, que tinha uma cabeça achatada, que apenas ficava ainda mais conforme Macunaíma batia nela e dizia para a criança: Vamos, filho. Cresce logo. Quer você ir pra São Paulo ganhar dinheiro pra mim. Moleque, caralho. No entanto, a criança morrera muito cedo depois de tomar o leite de sua mãe, cujo peito havia sido mordido por uma cobra.
Assim que o funeral acaba, Se entrega a Macunaíma seu colar de Muraquitã e dá ao companheiro antes de subir ao céu e virar a estrela beta do centauro. No outro dia, bem cedo, Macunaíma, sentindo saudade da Si, chamou seu mano bem rápido e se despediu da tribo, partindo em seguida. Durante a caminhada, encontraram uma cascata que não parava de chorar. E assim, souberam que, na verdade, era uma índia que foi prometida a uma cobra da água, que, ao descobrir, se entregou ao outro e foi transformada numa cachoeira. Macunaíma ficou embasbacado com a fofoca e prometeu que mataria a cobra quando tivesse oportunidade. É então que o monstro surge da água e eles duelam. Macunaíma acaba conseguindo cortar a cabeça do monstro. Mas isso não é o suficiente, o monstro continua os perseguindo. No meio da perseguição, Macunaíma acaba perdendo o colar. Assim que ele e o irmão conseguem se refugiar, a cabeça desiste de caçá-los. Toma, eu vou ir pra cidade pra recuperar meu colar. Você vem? Eu vou, mano. Bora? Bora. Bora, vambora. Os índios saíram em busca do Muiraquitã perdido, e Macunaíma descobre por meio de um passarinho enviado pelo negrinho do pastoreiro que a pedra foi engolida por uma tartaruga, encontrada por um pescador e vendida a Venceslau Pietro Pietra, um fazendeiro rico. No meio da viagem, Macunaíma decidiu se banhar em uma poça da água, que se revelou milagrosa e tornou o homem branco e loiro. O irmão também quisera passar pela transformação, mas acabou que a água já estava escassa e ele não conseguiu nada. Chegando ao Campo Grande, Macunaíma fica completamente deslumbrado com os prédios, os automóveis e as lojinhas do centro, que eram totalmente estranhos para ele, que vivia em um lugar totalmente diferente daquilo. É quando Macunaíma decide morar numa pensão com o irmão, que vai logo se encontrar com Venceslau Pietro Pietra, que vivia no centro. Acompanhado seu irmão, vai até a residência e descobre que o homem era, na verdade, o gigante Piaimã, devorador de gente, que o atinge com uma flecha e o pega para servir de alimento. Seu irmão consegue recuperá-lo antes que os pedacinhos de Macunaíma sejam servidos. Em sua segunda tentativa, Macunaíma se disfarça de francesa para seduzir o gigante Piaimã e recuperar o Muiraquitã. O gigante lhe diz que só entrega a pedra se aceitasse dormir com ele. Mas Macunaíma consegue fugir antes que isso viesse a acontecer. Depois de seu segundo plano falhar e ele não conseguir recuperar sua pedra, muito contrariado, vai visitar um terreiro de macumba e pede à macumbeira que dê uma sova cruel no gigante. Oxalá, macumba de saravá. Na casa de Venceslau Pietro Pietra havia um corre-corre de médicos. Ninguém sabia o que havia atingido o gigante, que urrava de dor. É nessa mesma viagem que o herói encontra Véi, a deusa do sol. Ele promete que iria se casar-se com uma de suas filhas, mas na mesma noite, Macunaíma brinca com uma portuguesa, enfurecendo a deusa. Sabe, eu tava entediado, não tinha nada pra fazer. Entediado. E você cagou com o nosso acordo, é isso então? Não, era algo sem compromisso, sabe? Sem compromisso? Mas você fez compromisso com a minha filha agora. Com a sua filha, Não, mas... não quero saber. Não, deixa eu Eu explicar. não quero saber. Você vai se ferrar comigo agora. Você vai ver. Você tá marcado comigo. Você tá marcado comigo. É então que Véi manda um monstro pavoroso atrás do herói, que foge e deixa a portuguesa à mercê da própria sorte. No retorno a Campo Grande, Macunaíma escreve a famosa carta para as Icamiabas, na qual descreve, em estilo afetadíssimo, a agitação e as mazelas da vida campograndense. Com Venceslau Pietro adoentado por conta da surra que levou de Exu, Macunaíma fica impossibilitado de recuperar a pedra. Assim, gasta todo o seu tempo aprendendo as difíceis línguas da terra.
disfarçando-se de pianista, tenta obter uma bolsa de estudos para seguir no encalço de Venceslau Pietro Pietra, Você pode que estava para a Europa. pianista e as custas do governo. Mas pra que tanto trabalho? Tenho dinheiro aberto, mas não pode me ajudar na Europa. Sei, mas a questão não é essa. Não é bem melhor você ir nas custas do governo, mamando as tetas do governo? Essa é a verdade. Pois é, então bora, vamos. Acontece que eles não conseguiram ludibriar o governo, e o plano acabou antes mesmo de começar. Jiguê começa a namorar com uma moça piolenta, que quer brincar toda hora com Macunaíma. Quando descobre a traição, Jiguê dá uma sova no herói e uma porretada na amante, que vai para o céu com seus piolhos, transformada em estrela que pula. Apesar de triste depois de ter apanhado do irmão, o humor do herói se transforma quando, no dia seguinte, descobre que Venceslau Pietro Pietra tinha retornado para Campo Grande. O motorista convidou Macunaíma para ir ver como o gigante estava, e assim lá foi ele. Chegando lá, o gigante convidou Macunaíma para ir no balanço. Forte. Vai, mais forte. E assim, depois que Macunaíma consegue recuperar seu colar, ele e o irmão resolvem voltar para sua vila antiga, levando consigo apenas um revólver, um relógio e um casal de galinhas dentro da mochila. Chegando lá, o herói se entristece ao ver a maloca da tribo destruída. Uma sombra leprosa devora o irmão, e Macunaíma fica só. Todas as aves o abandonam. Apenas um papagaio, a quem conta toda a sua história, que permanece com ele.